Senhor presidente, eu gostaria de fazer 3 registros. O primeiro é que a Justiça Federal em São Paulo derrubou a decisão da ANAC, que hoje começaria nos aeroportos, cobrar-se pelas malas despachadas. Nós praticamos as tarifas mais altas do mundo na aviação. E as empresas de aviação no Brasil, elas parecem que não têm limite. Um país cheio de crise, um país com tantos desempregados, e eles querem ir o tempo inteiro, e sabe Deus qual é a intenção da ANAC em conceder a essas empresas que já praticam taxas tão altas, impedindo o brasileiro de voar, de fazer turismo dentro de casa, taxas altíssimas num país de pessoas com dificuldades. Não entendo, não sei o que há por trás de tudo isso, mas agiu bem. Mas hoje eu ouvi que o governo, a Advocacia Geral da União, já vai entrar tentando derrubar a decisão. Eu quero fazer um apelo ao presidente Temer. Presidente Temer, deixa eu falar uma coisa para o senhor. A minha palavra é dirigida ao presidente. Tem coisas numa nação que são urgentíssimas. Tem outras que são urgentes e outras podem ficar para depois. Essa não é uma questão relevante, presidente. E isso pode ficar para depois. E num país com tanta coisa, com tanto descrédito, com tanta bomba estourando em tudo que é lugar, criar mais uma dessa, com uma população descrente, não tem quem vai explicar isso para a população entender. Presidente, larga isso para depois. Esses assuntos é como comer peixe. Você vê a espinha, você não para de comer, separa a espinha. Continua andando, presidente, mas a espinha só separa. E isso é uma espinha de peixe. A população não vai entender, presidente. Outra palavra é o presidente da República. Hoje eu li que ele está com a intenção de criar o Ministério da Infraestrutura, para poder dar mais um ministério para o PMDB de Minas. Que guludice desgraçada é essa? Que fome desgraçada é essa? Que todo dia quer um negócio, que todo dia quer um negócio. O povo não consegue conviver com isso, senador Cássio. Mais um ministério. Quando nós votamos aqui a cassação de Dilma, e havia possibilidade real do presidente Temer se tornar presidente da República, dizia que ia cortar ministério. São 14 milhões de desempregados. O que nós estamos nesse momento é austeridade, é cortar ministérios, é diminuir cargos. Não é criar mais um ministério, presidente. Aí o cara fala assim, mas você é da base do governo. Epa, não tem demérito nenhum em você ser base de governo. Demérito é subserviência. E eu não sou subserviente. Eu só me ajoelho para a minha consciência e para aqueles que me mandaram para essa casa. E não estou falando nada de errado, estou dando um conselho para o presidente da República. Não se meta nisso, presidente. No momento de que você está discutindo uma reforma que vai chegar nessa casa, nas duas casas, a reforma da Previdência, que é uma outra coisa, que não pode ser levada a ferro e fogo, você tem 3 pontos a serem discutidos. Primeiro é os que vão começar no mercado de trabalho agora. Isso é uma regra. E aqueles que estão já nesse momento de transição, que já deram 30, 25 anos do seu sangue, das suas energias para a nação, assaltada, roubada, sujeito que já passou de 45, 50 anos de idade, há que trabalhar com respeito essa questão. E aqueles que já chegaram do lado de lá, esses são intocáveis. Porque se essa reforma da Previdência tocar naqueles que chegaram do lado de lá, não conte comigo. E se a regra de transição não tiver respeito com aqueles que estão na transição, não conte comigo. Não conte comigo. Ela precisa ser reformada? Claro que precisa. Né, senador Cássio? É preciso. Mas é preciso que, nesse momento, os diferentes não podem ser tratados como iguais. São camadas e classes diferentes em setores da sociedade que nós precisamos ter responsabilidade. Dizer que a reforma da Previdência não precisa porque ela é superavitária, isso é conversa fiada, isso é mentira. Ela precisa, e nada é tão bom, absolutamente bom, nada é suprassumo que não precise de mudança. Mas é preciso ter responsabilidade. Com aqueles que vão começar no mercado de trabalho, essa é uma outra questão. São jovens com uma vida inteira pela frente. Agora, tratar uma regra para todos da mesma forma, não tem como, né, campeão?
Não tem como. Por isso fica a minha fala nesse momento e encerro me referindo ao querido Patrick, que acabou de sair. As pessoas com doenças raras, e aí a minha palavra é ao governo também, ao presidente Temer, porque eu sei que o pessoal dele é muito bom de rede social, Deus está vendo, daqui a pouco já vai passar para ele. Presidente, eu falei, eles são bons de rede social, Deus está vendo, eu falei. Então, presidente, é preciso que o ministro da Saúde, e esse é um debate que eu estava fazendo ali com o senador Cássio, que fez uma fala aqui e tem uma audiência amanhã com o ministro da Saúde, porque as pessoas que têm doenças raras, elas não podem esperar. Não pode esperar. Esse estoque é o único que não pode acabar. E segundo o Patrick, que tem doença rara, ele diz o seguinte, que o governo está comprando de 40 em 45 dias, quando antes fazia 2 estoques de 30 em 30. Ele, pelo menos, já tem 2 semanas sem o remédio. Tem 6 meses. O estoque anterior era feito de 6 em 6 meses, para 6 meses. E agora 45 dias? 45 dias. Então as pessoas que têm doença rara, que não têm como comprar, esse menino é um grande de idade, com toda a sua dificuldade, é um guerreiro, representa as pessoas portadoras de deficiência, é universitário, trabalha e não veio aqui buscar a sua causa isolada. Nós estamos reverberando o sentimento de todos que têm doença rara nesse país e que não pode esperar. E muitos deles são crianças, senador Cássio. E que não fosse criança, o próprio adulto, o ancião, não pode esperar. Então, eu faço o apelo ao presidente da República, e Vossa Excelência certamente, não é pela força que tem, mas pelo conhecimento que tem dessa dificuldade, desse problema, certamente levará a nossa preocupação ao presidente da República e ao ministro no dia de amanhã. Por isso, eu encerro a minha fala com esse tipo de preocupação, senador Cássio, com relação à AGU entrar para poder derrubar uma decisão da Justiça Federal que beneficia o povo brasileiro. Isso é uma espinha, um debate que o presidente tem que tirar esse povo, chamar esse diretor de agência, mandar esse povo calar a boca, porque é hora agora de recuperar o país, não é de fazer invenção. E não é hora de criar ministério novo para poder satisfazer o PMDB. Brincadeira tem hora.